O, o Guppy se espalhou pelos riachos e riachinhos, pelos córregos do Brasil, talvez há centenas de anos, talvez recentemente, mas há uma história de que no início do século XX eles foram trazidos, ou um lote deles foi trazido do México para o Rio de Janeiro, para os córregos, para as lagoas, para combater a larva do mosquito da febre amarela. E de qualquer forma era muito fácil de encontrá-los nos córregos. As periferias brasileiras são a fronteira com a natureza, os lugares de maior contato com a natureza de uma área, natureza intocada ainda de uma área, uma reserva, uma mata. E essas ocupações humanas vão colocando o homem nessa fronteira com essa natureza hídrica do Brasil, dos córregos e riachos, que são estruturas ambientais muito específicas, com uma fauna boa, vasta. Na cidade de Passos, no sul de Minas, atrás do prédio da Santa Casa, hospital, referência lá da região, havia um córrego. Na década de 70, de 80, esse córrego tinha muita vida, era um córregozinho, tinha bastante peixe. A gente, na década de 70, de 80, a gente ia lá pegar os peixes com peneiras e baldes. A gente só levava peneiras e baldes e davam peneiradas e tirava muitos peixinhos. E a população era imensa, porque a gente podia fazer isso por dias seguidos e ainda conseguia muitos peixes. Com certeza, como criança, não tinha nenhuma noção da preservação ambiental ou do tempo de reprodução do guppy. E é um animal que se encontra as condições alimentares e condições básicas da água, ele consegue se reproduzir muito enormemente, consegue criar uma população muito grande. Um peixe atinge a idade adulta aos 4 meses, em média. E a partir disso eles já se reproduzem muito rapidamente, com a lógica da fêmea ter a possibilidade de armazenar sêmen dos machos durante um período. Então, elas são a garantia de que o grupo vai continuar. Se a criança vai lá e foi lá, né, grupos de crianças, a gente ia com vários colegas, era distante das nossas casas, então a gente ia junto, íamos 5, 6 meninos com peneiras e baldes. E aí a gente trazia muitos guppies, muito lebiche, só que a gente não tinha muita capacidade de cuidar bem, muitos morriam. E o melhor lugar de adaptação deles em um cativeiro foi a caixa d'água. A caixa d'água era um lugar onde eles se adaptavam muito bem, se reproduziam muito. E o interessante dessa grande capacidade reprodutiva é que esse tipo de peixe constrói, estrutura uma cadeia alimentar. Peixes maiores na natureza se alimentam deles e aí podem crescer e se reproduzir e serem alimentos de outros maiores e possibilitar peixes grandes existirem. Eu
muitos amigos meus tinham esses lebiches, criavam lebiches para poder alimentar peixes de aquário. Eu sempre discordei dessa prática, porque existe alimento artificial de grande excelência para poder alimentar peixes de aquário. Você não precisa tanto de iscas vivas. E iscas vivas não, alimento vivo. E esse alimento vivo, ele acaba colocando o ser humano numa condição sádica, porque ocorrendo na natureza, sem intervenção do homem, a predação ela é um fenômeno natural. Com a presença do homem, a predação ela se torna um fenômeno cultural. Quando você vê criações em granja, né, são áreas, são fazendas imensas com porcos ou aves, e elas são criadas aquela quantidade. Então eu acho que se já há alimentação artificial, não faz tanto sentido dar isca viva para peixes maiores. Eu sempre fui um pouco contra, mas meus amigos sempre praticavam. Eu trazia os meus, colocava em tanques, que eu fiz a minha casa de cimento e tive uma reprodução boa. Por algum tempo, reproduziram muito, quantidade grande de peixes. E agora estamos aqui com o aquário, colocamos 5 fêmeas de guppy, já tem filhotes, já tem uns 15 dias, 20 dias. As plantas cresceram muito, elas cresceram demais, as raízes, e a iluminação é uma lâmpadazinha de LED, de leve, mais ou menos umas 8 horas por dia de luz, e um tempo escuro. E a Elódia, então, ela começou a crescer desordenadamente. As raízes já está ocupando o aquário bem. Porém, ela foi muito importante para manter os filhotinhos vivos, porque as fêmeas comeriam, com certeza, se eles não tivessem um lugar para esconder. Então, tem uma quantidade razoável de filhotes. Eles, talvez, uns 70% tenham sobrevivido. E eles vão crescendo e vão ampliando. Se forem machos, eles vão copular com suas próprias mães, sem nenhum tabu de incesto, e vão apresentar sêmen novo para poder geração de novas variedades biológicas. Se forem fêmeas, elas vão crescer, vão receber o sêmen dos machos irmãos, vão armazenar isso e vão gerar. E dessa forma, cada geração vai ficando distante, porque são gerações que se seguem muito rapidamente. Eu não pretendo introduzir nenhum outro indivíduo externo, pretendo acompanhar a evolução desse aquário de lebiche, iniciado com 5 fêmeas. Os filhotinhos, ainda não dá para distinguir os machos das fêmeas, são muito pequenos. Mas daqui a algumas semanas as fêmeas começam a crescer mais e os machos começam a ficar coloridos. Se a gente se perguntar qual é a função da cor na espécie dos lebiches, a gente vai chegar à conclusão de que eles têm algum mecanismo de percepção de coloração ou percepção de brilho no olhar deles. Já que o macho ele é colorido e ele usa isso um pouco para poder realizar o ato sexual com a fêmea e competir com outros machos, momentos de disputa por território, por fêmeas. E então vamos ver se a gente consegue uma grande população de guppies. O aquário está montado já há uns 20 dias. Já tem filhotes. Eles foram paridos
logo nos primeiros dias, porque as fêmeas já carregavam alguns filhotes no ventre e alguns sêmen. E quando elas perceberam o espaço, o lugar e a inexistência de predadores, elas ficaram mais relaxadas e conseguiram desovar os filhotes que elas já tinham. E elas comeram muitos, e aí eu coloquei a Elodie como uma defesa natural. E aí eles conseguiram desenvolver um pouco protegidos. Não dá para saber, não dá para saber a quantidade deles. A gente vai esperar ver eles se tornarem adultos para ver o tamanho que eles vão ficar. E vamos acompanhando, vamos ver a evolução. Eu separei fêmeas selvagens, duas fêmeas selvagens, sem nenhuma coloração, e as outras com uma pigmentação rósea, alaranjada. Eu queria ver alguns machos com essa cor de cauda. Então, vamos ver se a transmissão mitocondrial dessas fêmeas, dessa variação, a determinação mitocondrial dessa variação que é transmitida pelas fêmeas, vamos ver se ela consegue gerar um padrão de cor nos machos que vão nascer nesse aquário. E já nasceram alguns. Vamos ver.